Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Éder Bruno, de Matemática do Colégio Universo, e hoje nós vamos trabalhar algumas revisões importantes para o Enem. Nós vamos trabalhar aqui hoje função quadrática, também nós vamos falar sobre função exponencial, tá? E vamos falar também sobre razões entre grandezas, tá? Que é um assunto muito importante que cai com muita frequência no Enem. E também cálculo de volume de cone, tá, pessoal? Volume de cone também, que é um item que cai bastante. Problemas envolvendo um quadrado inscrito dentro de um triângulo, tá? Então esse vai ser o nosso tópico aqui focado para a aula de hoje. Nós podemos começar, né? Eu vou colocar aqui no material, primeiro trabalhando a ideia de uma relação com a função quadrática e uma progressão aritmética de segunda ordem, tá? Então, para quem não sabe, uma progressão aritmética de segunda ordem é quando você tem a seguinte situação. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá? Você tem aqui, ó, 3, 5, tá? Daqui para cá você varia 2 unidades. E aqui você vai variar, por exemplo, 8, aqui você vai para 12. Então você pode perceber que de 3 para 5 varia 2 unidades, de 5 para 8 varia 3 unidades e de 8 para 12 varia 4 unidades. A progressão aritmética ela ocorre no segundo momento. Ó, de 2 para 3 varia 1 unidade, de 3 para 4 também varia 1 unidade. Então isso nós chamamos de PA de segunda ordem. Bom, então como é que nós podemos relacionar uma função quadrática com uma PA de segunda ordem? Observe aqui uma situação problema. Leia comigo aqui a questão. Se os valores de x estiverem em progressão aritmética, então os valores de y estarão em progressão aritmética, só que de segunda ordem. Olha esse exemplo bem básico para você entender a situação. A relação entre x e y abaixo ela é modelada por uma função do segundo grau. Então, ele está falando que essa relação entre x e y é uma função quadrática. Ele quer saber o valor de f de 5. O que é f de 5? Ele quer saber o valor do y quando x é 5. Então, ele quer saber esse carinha bem aqui, ó, quando x é 5. Então, você pode perceber, pessoal, o seguinte, que aqui no x estamos variando em progressão aritmética. Ó. De 2 para 3 varia 1 unidade. De 3 para 4 varia mais 1 unidade, de 4 para 5 também mais 1 unidade. Então, quando isso acontece no x, no y vai variar em progressão aritmética de segunda ordem. Observe, de 0 para 5 varia 5 unidades, de 5 para 12 varia 7 unidades. Então, você pode perceber que daqui para cá, pela lógica, vai variar quanto? 9 unidades, porque de 5 para 7 varia 2, então, de 7 mais 2, né, que vai variar, vai ser 9. Aí você vai pegar esse 12 e vai somar com esse 9. 12 com mais esse 9 vai dar 21. Pronto, então o f de 5 é igual a 21. Então você resolve questões como essa muito mais rápido tendo esse conhecimento. Eu vou mostrar para vocês aqui uma situação problema que caiu na prova do Enem. Olha lá, acompanhe comigo a leitura. No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T. Esses pesquisadores controlam o processo observando que Q é uma função quadrática de T. Os dados coletados nas 2 primeiras horas foram os seguintes. Então aqui você tem na primeira linha o tempo e aqui você tem a quantidade de miligramas. Então, no primeiro momento, 0, onde foi ministrado o remédio ao paciente, você tem 1 miligrama desse medicamento na corrente sanguínea. Tá? Depois de 1 hora, né, passaram-se aqui, ó, 1 hora, nós temos 4 miligramas. Depois de mais 1 hora, tá, aí já temos 6 miligramas. Para decidir se deve interromper o processo, evitando riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade de substância que estará circulando na corrente sanguínea deste paciente
após 1 hora, olha só, após 1 hora do último dado coletado. Nessas condições expostas, essa quantidade em miligramas será igual a quanto? Então, após o último dado coletado, foi feito bem aqui, ó, depois da 2ª hora. Então, 1 hora depois do último coletado, você seria na 3ª hora. E aí, quantas miligramas estariam na corrente sanguínea? Bom, você poderia resolver essa questão substituindo esse dado numa função quadrática, né? Que você sabe que é o modelo matemático de uma função quadrática, f de x igual a x² mais bx mais c, mas porém você leva muito tempo para resolver. E tempo no Enem é algo que você precisa ganhar, não perder. Então, observar aqui, ó, esse eixo esse tempo, né, que é a primeira linha, ele representa o eixo do x. E esse Q representa, aqui embaixo, pessoal, o do y. Então, percebe que no tempo varia em PA. E a PA que está variando aqui é de razão 1. Ó. De 0 para 1 varia 1, de 1 para 2 varia 1 e de 2 para 3 vai variar 1. Então, você tem uma variação constante, que é uma PA de razão 1. Logo aqui embaixo, por ser uma função quadrática, ele fala aqui na questão, deixa eu só localizar aqui para vocês, tá? Tarará, parará, antecipadamente, ele fala aqui, ó, na corrente sanguínea, acho que aqui em cima, pronto, aqui em cima, ó, varia em uma função quadrática. Logo, se em cima varia em PA, aqui embaixo vai ser uma PA de 2ª ordem, tá? Então, vamos lá, de 1 para 4 varia quantas unidades aqui, ó? Variam 3 unidades. De 4 para 6 varia 2 unidades. Qual é a lógica? Está diminuindo 1 unidade a cada vez. Então, se aqui é 2, o próximo seria quanto? 1. Então, este 6 aqui ele vai somar com esse 1. 6 com mais 1, então vai ser 7. Pronto, matou a questão rapidinho e marca e passa para a próxima. Beleza? Então, essa é a dica aqui da relação da função quadrática com uma progressão aritmética de 2ª ordem. Beleza? Muito bem. Agora, vamos falar um pouco sobre função exponencial, tá? E a relação dela com a progressão geométrica, beleza? Muito bem. Observe uma situação problema. Determinar o valor de y para um determinado valor de x de uma função exponencial que tenha esse tipo aqui, ó. Y igual a vezes b elevado a x, tá? Então, quando você tiver numa questão de função exponencial que aparecer na sua prova, uma função de modelagem dessa forma, você pode resolver da seguinte maneira. Observe. Se os valores de x estiverem em progressão aritmética, ou seja, uma PA, então os valores de y vão estar em progressão geométrica, ou seja, PG. Então, para você entender esse exemplo, observe aqui, ó. Observe a relação entre x e y abaixo, ela é modelada por uma função exponencial do tipo y igual a vezes b elevado a x. Ele quer saber quanto é o f de 3. Ou seja, ele quer saber qual é o valor do y quando x vale 3. Ao olhar para o eixo do x, você está percebendo que está variando aqui, ó, em progressão aritmética. Ó. De 0 para 1 varia 1 unidade, de 1 para 2 varia 1 unidade, de 2 para 3 também varia 1 unidade. Quando isso acontece, do outro lado vai variar em progressão geométrica. Só você analisar e ver quem é a razão. De 2 para 3 varia, no caso, em progressão geométrica, que você sabe que é multiplicação, é 2 vezes 3, que é 6. E aqui você tem 6 vezes 3, que no caso é 18. E pela sequência, você vai pegar esse 18 e multiplicar por 3. Pronto, morreu a parada. 18 vezes 3, que 24. Vão 2. 3 vezes 1 é 3, com 2 que foi 5, está aqui, 54 é esse valor. Beleza, pessoal? E não precisou você fazer aquelas substituições aqui na função. Você vai perder muito tempo com isso, tá? Então, ao invés de você substituir, por exemplo, eu vou substituir um valor para x aqui, ó, 0. Aí o y correspondente é 2. Aí você vai encontrar primeiro o a. Aí depois pega um outro par, no lugar do x tu vai colocar 1, e no y correspondente 6, aí tu vai encontrar depois o b. Então vai levar muito tempo você fazendo isso.
e dessa forma você resolve a questão bem mais rápido. Eu vou colocar uma situação, problema aqui, ó, para você ver a aplicação, tá? Se liga aí. Um aparelho de celular tem seu preço Y desvalorizado exponencialmente em uma função tempo em meses, T, representada, olha só o modelo que ele deu, uma função exponencial y igual a P vezes Q elevado a T, em que P e Q são constantes positivas. Se na compra, né, o celular custou, olha só, ele falou que na compra o celular custou R$500, após 4 meses o valor é 1/5 do preço pago. E 8 meses após a compra, o valor será quanto? Isso que ele quer saber. Em outras palavras, vamos organizar esses dados aqui, tá? Então, nós temos aqui o tempo, tá? Deixa eu trocar aqui só a cor da canetinha, fica mais bonitinho. Nós temos aqui o tempo e nós temos aqui quanto foi pago pelo celular. Vamos fazer uma relação. Então, no momento que o celular foi comprado, tempo é 0. Aí, o preço pago foi R$500. Depois de 4 meses, ele falou lá, o preço ele caiu 1/5. 1/5 de quanto? 1/5 de 500. É a mesma coisa que 500 dividido por 5, que dá quanto? 100. E aí ele quer saber qual o valor do celular após 8 meses. É isso que ele quer saber aqui. Então perceba que, como se trata de uma função exponencial do tipo y igual a p vezes q elevado a t, aqui desse lado, ó, a variação está em progressão aritmética. De 0 para 4 varia 4 unidades, de 4 para 8 varia 4 unidades. Automaticamente, do outro lado, vai variar em progressão geométrica. Isso aqui é uma progressão geométrica, ela é decrescente. Ele fala aqui, ó, que ela desvaloriza o valor. Se desvaloriza, então vai diminuindo. Então, quando uma função exponencial ela é decrescente, a razão ela fica, no caso, ela fica maior que 0 e menor que 1. Né? No caso, é 1/5, né? 1/5 se encaixa nesse detalhe. Então, vai ficar 500 vezes 1/5, ó, vai dar 100, e o próximo vai ser 100 vezes a razão, que é 1/5. Multiplicar por 1/5 é a mesma coisa que dividir por 5. 100 dividido por 5 vai dar quanto, pessoal? 20. Pronto, matou a questão. Alternativa letra E. Tá? Então, uma forma de facilitar a resolução de questão de item de Enem, para você não perder tempo. Ah, mas professor, eu sou muito tradicional, eu gosto de fazer as substituições. Como é que ficaria no normal? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui do ladinho, só para você ver. Vou até mudar aqui a resolução de preto, tá? Então, nós temos o primeiro momento, ó, y igual a p vezes q elevado a t. Tá? No momento da compra, ou seja, quando t vale 0, tá? Então vamos aqui, ó, substituir no lugar do tempo 0, o valor, né, do aparelho, o y correspondente, será R$500. E todo mundo sabe que qualquer número elevado a 0 é quanto? 1. Então, vai ficar 500, deixa eu mudar a cor, caneta aqui, rapidinho. 500 é igual a P vezes o Q, que vale 1. Só que 1 vezes P é P, na verdade? Logo, P vai ser igual a 500. Então, esse P aqui, na verdade, da função, representa o meu valor inicial. Tá, o valor inicial, 500. E agora, como é que eu faço para saber o restante? Como é que eu faço para descobrir quanto é que vale o Q, né? A razão. Então, bora fazer o seguinte, vou fazer aqui do ladinho a continha. Então, a função vai ficar y igual a P, que nós encontramos, que é 500, vezes a razão elevado ao tempo, tá? Então, vamos pegar uma segunda situação. Quando o tempo é 4, o valor vai ser 100, né? Nós temos aqui. Então, quando vai ser R$100 o valor do aparelho, então o tempo, isso acontece quando for 4. Tá? E aí, fazendo essa continha, você pode já cortar de antemão. Deixa eu fazer aqui o corte. Só um momentinho. Você pode cortar esses 2 zeros por esses 2 zeros.
tá? Aqui. E aí, então, você vai ter que o Q vai ficar, só trocar aqui. 1 é igual a 5 vezes Q elevado a 4, né? Então, nosso Q elevado a 4 é igual a 1/5. Então, podemos pegar esse 4 e passar para o outro lado em forma de raiz. Deixa eu baixar aqui um pouquinho mais. Como não tenho muito espaço, eu vou apagar esse lado aqui, tá? Para a gente vir daqui, ó, continuar para cá. Então, Q vai ter igual, tá, a raiz quarta desse 1/5. Só que eu não vou deixar dessa forma esse Q. Olha só, jogar. Lembra daquela propriedade dos radicais? Vou colocar de azul aqui, ó. Se você tiver raiz de n de a elevado a n, você vai conservar o radicando que é a, então vai ficar o expoente dividido pelo índice. É isso que eu vou fazer aqui. Aqui não aparece, mas esse 1/5 está elevado a 1, tá? Então, fazendo isto, a razão vai ser igual a 1/5 elevado a 1 dividido por 4, a 1/4. Então, olha só quanto é que vale a razão, né? Então, voltando para a minha função, vai ficar assim. Então, y vai ser igual ao p, que nós já sabemos que é 500, que multiplica o q, que acabamos de calcular, que é 1/5 elevado a 1/4. Porém, esse q, que é tudo isso, estava elevado a t. E esse 1/4 vai multiplicar com esse t, ou seja, esse t ele passa para dentro multiplicando, vai ficar t sobre 4. Pronto. Então, para aí, essa é a função. Viu que deu um certo trabalho de fazer? Modelamos a função, então aí a gente perdeu bastante tempo. Agora é só ir onde é que você quer, e que é daqui a 8 meses, né? Então, quando o tempo é 8, então o que você vai fazer? Substituir no lugar do t, o 8. Então, vai ficar 500 vezes 1/5 elevado a 8 dividido por 4. 8 dividido por 4, todo mundo sabe que vale 2, né? Então, vai ficar 1/5 ao quadrado, se você fizer, vai dar 1 sobre 25. E, cara, 500 dividido por 25 dá quanto? 20, que era justamente a resposta anterior. Então, se você tiver a habilidade de perceber quando você tiver uma função exponencial que tem esse modelo matemático aqui, que tem o p, o q e o expoente, se o valor do x variar em PA, automaticamente o valor do y vai variar em PG. Aí você mata muitas questões dessas bem mais rápido. Eu coloquei mais uma de função exponencial desse tipo para você ver que dá para a gente poder trabalhar agora com gráfico também. Observe aqui a questão. Essa questão caiu no Enem. Vamos lá. O gráfico informa a produção registrada por uma indústria nos meses de janeiro, março e abril. Os problemas logísticos não foi feito e o levantamento sobre a produção do mês de fevereiro. Entretanto, as informações dos outros 3 meses sugerem que a produção desse quadrimestre cresceu exponencialmente conforme aponta a curva de tendência traçada no gráfico. Assumindo a premissa de que o crescimento nesse período foi exponencial, inferir que uma produção dessa indústria no mês de fevereiro em milhares de unidades foi de quanto? Então, no mês de fevereiro está bem aqui, ó, pessoal. Então, percebe que não fizeram o gráfico dele. Ó. Então, se a curva ela começa crescendo exponencialmente, então você tem aqui basicamente esse valor. Bem aqui, ó, desconhecido, que eu vou puxar para cá, para o gráfico. E é esse carinha aqui que nós não sabemos e queremos saber quanto é que ele é. Agora, olha só, a variação do x é o eixo horizontal, que é esse bem aqui, ó. Essa variação no eixo horizontal, que é a variação dos meses, está acontecendo de mês em mês, ó. Janeiro para fevereiro passa um mês, de fevereiro para março um mês, de março para abril passa um mês. Então percebe que o aumento aqui é uma PA, cuja razão é 1, de 1 em 1.
automaticamente vai fazer com que esse crescimento no eixo do y varie em PG. Então, daqui para cá vai variar em PG, PG, PG. Nós temos que saber qual é a razão desta progressão geométrica. É simples, só você pegar esses dois dados aqui, ó, que está na sequência. Tá? 960 é o dobro de 480. Então, daqui para cá é como se você estivesse multiplicando, ó, por 2, né? Estivesse aqui, ó, multiplicando por 2, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Vezes 2. Então, está crescendo, está multiplicando de 2 em 2. Então, se aqui é 120, então vai multiplicar por 2. Quanto é 120 vezes 2? Vai dar exatamente os 240. Que é o valor que nós queremos. Está aqui, ó, letra C. Tá? Então, resolvemos bem rápido a resolução dessa questão. Posso continuar ou parar?